Paz do Senhor. Amém. Eu estou muito feliz e eu quero aproveitar que você está em pé e nós vamos ler primeiro o texto bíblico. Logo após nós lermos, você senta, fica à vontade e aí nós damos continuidade, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós vamos ler 10 versículos a partir do 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso de número 16 a seguir. Enquanto você procura, eu quero louvar ao Senhor por essa oportunidade. Agradecer aqui ao pastor Cairo, pastor Eliana. Irmãos, esse ambiente aqui é um ambiente tão bom de se estar. A pastora Eliana falou sobre liberdade e é isso que eu vejo aqui. A liberdade do Espírito Santo, é a gente se prostrando, é a gente se dobrando, é a gente adorando. A gente não está ali olhando para quem está do nosso lado, não, a gente está, o contato é daqui para cima, adorando, louvando, e isso é notável nessa igreja. Que Deus continue abençoando o pastor Cairo, pastor Eliana e aos demais obreiros aqui também. Muito obrigada por essa oportunidade, é sempre uma honra e um privilégio estar aqui nesse altar. Amém? Todos encontraram? Diz assim o texto sagrado: e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, nos perturbam aqui na cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Você pode glorificar a Deus por essa palavra. Assente-se nessa noite, adorando, bendizendo, glorificando a Deus, porque a palavra dele é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela entra onde o homem não entra, ela faz o que o homem não faz. Esta palavra é o verbo vivo que desceu do céu e está aqui no nosso meio nessa noite. Oh, aleluia! Meus irmãos, essa passagem é uma passagem bastante conhecida. Se eu fosse perguntar aqui para os irmãos, quem conhece essa passagem de Paulo e Silas, eu acredito que não teria um que não levantasse a mão, porque acredito que todos conhecem essa passagem. Mas o que o Espírito Santo me ministrou há alguns dias não é exclusivamente sobre a passagem na hora do terremoto, porque nós gostamos da passagem onde acontece o sobrenatural da hora do terremoto. O Espírito Santo me trouxe há alguns dias, dentro dessa passagem e dentro desse texto,
algo que nós precisamos lembrar, algo que nós precisamos fixar, algo que nós precisamos às vezes retomar a nossa memória, porque fica perdido, talvez fica perdido aqui no meio do texto, porque os nossos olhos têm um foco na hora do terremoto, quando acontece ali perto da meia-noite. Esses dias eu me peguei em casa, louvando a Deus, adorando a Deus, pulando dentro de casa. E ali naquele momento eu comecei a rir e imaginei, se as pessoas vissem como a gente fica dentro de casa, realmente nos chamariam de loucos, de doidos mesmo, porque a gente levanta a mão, a gente pula, a gente grita, a gente adora, a gente fala em línguas. Dentro da nossa casa ali é um ambiente de adoração. Não sei se tem alguém aqui também assim. O meu ambiente, a minha casa é um ambiente de adoração. E eu fui percebendo que, na verdade, o que acontece, por mais que as pessoas que vissem aquilo pensassem que nós fôssemos loucos, na verdade o que acontece é que nós agora entendemos para quem vivemos. Nós entendemos de quem somos. E que não é sobre o lugar, mas é sobre o Deus a quem servimos. Independente das circunstâncias, do lugar, do momento, do tempo que nós estamos vivendo, nós temos uma convicção de quem é o nosso Deus. E saber disso, quem é o nosso Deus, não tem como. Isso nos leva a adorar, isso nos leva a levantar as mãos, isso nos leva a dar glória, a dar aleluia, a saltar e a pular, porque nós temos o conhecimento de quem Deus é. Ao lermos Atos dos Apóstolos, nós vemos como testemunho dos discípulos é a manifestação do Espírito que reúne a igreja no mundo inteiro. Os discípulos irão dar testemunho de Cristo, pregar, servir, ir às comunidades em Jerusalém, em Samaria, em todo Israel e até os confins da terra, até o mundo inteiro. O poder do Espírito Santo através da igreja é a mensagem marcante no livro do Atos dos Apóstolos. É a mensagem evidente aqui, é a característica mais surpreendente desse livro. É por isso que esse livro, ele é chamado também de Atos do Espírito Santo. Porque na realidade o protagonista aqui nem é Lucas que escreveu, e nem esses personagens que nós amamos tanto, que é Paulo e Silas. O personagem central, o personagem principal aqui é o Espírito Santo. Porque os atos dele é bem visto em todo o decorrer do livro. E é através do Espírito Santo que esses homens e mulheres são guiados e direcionados. Depois da ascensão de Jesus, a promessa do Espírito Santo descer, nós vemos aqui a narrativa do Pentecoste, a poderosa narrativa do Pentecoste, onde o Espírito Santo reanima a fé e a coragem daqueles que ali estão, para que eles saiam para pregar a palavra, para anunciar a mensagem. O Espírito Santo desce para que eles tenham ali ousadia para ministrar a palavra, para que eles tenham intrepidez para ministrar a palavra, e almas ali sejam salvas, para que almas ali pudessem ser convertidas. O Espírito Santo, ele é o foco do livro do Atos dos Apóstolos. Quando Lucas escreve esse livro, teologicamente, ele está querendo chamar a atenção das pessoas, ele está querendo chamar a atenção dos leitores, para que eles aprendam mais sobre Deus. Porque na realidade, quando ele faz isso, ele está destacando a ação de Deus. Ele não quer simplesmente dizer que o Evangelho se discorreu até os confins da terra. Não, ele quer dizer também que Deus foi a causa da efusão, da difusão do Evangelho. A cada passo que você vai lendo o livro de Atos, você vai ver. Tem pessoas ali que estão sendo providencialmente cuidadas pelo próprio Deus. Missionários que são levados a campos de trabalho
pela direção de Deus, pelo guiar de Deus. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você aqui nessa noite. Eu sei que hoje é o que? A 11ª noite? Estou no mês de novembro, no caso, né? Mês de novembro, mês do meu aniversário. Esse 11º mês, o mês de novembro, você está no 11º dia aqui. Vocês são guerreiros. Você pode dar um glória a Deus aí por isso? Vocês são guerreiros. E eu sei que aqui, por esse altar, por esse púlpito, passaram muitas mensagens de homens e mulheres de Deus. Mas essa noite, eu quero que você foque numa coisa. O ano de 2025 não será simplesmente um ano de portas abertas. O ano de 2025 para você não será apenas um ano em que você vai encontrar aquele emprego tão almejado. Não, o ano de 2025 você não simplesmente vai ver os teus celeiros cheios, mas eu posso nessa noite profetizar: o ano de 2025 será o ano em que você será guiado e movido pelo Espírito Santo de Deus. Guiado e movido pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que nós podemos ver nessa história, no texto que nós lemos de Paulo e Silas. Aqui nós não estamos vendo dois homens que estão andando conforme eles querem andar. Aqui nós não estamos vendo dois homens que querem falar o que eles querem falar. Até porque, se você for ver no livro dos Atos, você vai ver que algumas vezes o Espírito impediu Paulo, impediu eles de ir para alguns lugares, para a Ásia, para a Bitínia, e ordenou que eles fossem para outros lugares. Porque na realidade, o servo de Deus, que é guiado e movido pelo Espírito, ele não fala o que quer, ele não vai aonde quer, ele não canta o que quer, ele não prega o que quer. Quem é movido e guiado pelo Espírito Santo tem o respaldo do céu. Não anda sozinho. Posso te dizer uma coisa: você não anda sozinho. Quem é guiado pelo Espírito tem a mão protetora de Deus, tem anjo que guarda e protege na caminhada. O ano de 2025 é o ano em que você será guiado e movido pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos tão cauterizados que queremos andar conforme os nossos desejos. Não é errado você fazer planos, até porque o profetizando, projetando 2025 é exatamente para isso, para você planejar, para você colocar diante de Deus aquilo que você almeja e deseja. É por isso que o proverbista, no capítulo de número 16, no verso de número 1, ele vai dizer: o homem pode fazer planos, é da natureza do homem fazer planos, mas ele continua o versículo, ele diz assim: mas a resposta certa vem da boca do Senhor, vem da boca de Deus. Meu irmão, eu vim aqui nessa noite para te dizer: se você é guiado e movido pelo Espírito, você vai passar sim pela luta, pela prova, pela aflição, pela perseguição, e você não vai parar. Você pode até ficar um pouco fraco, desanimado, mas Deus vem com injeção de ânimo para que você continue a caminhada. O ano de 2025 é o ano em que você estará cheio e pleno do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai falar que Paulo e Silas estão indo à oração. O primeiro versículo que nós lemos, que é o 16, fala que eles estavam indo pode falar mais forte um pouquinho? Eles estavam indo sabe por quê? Porque quem é guiado e movido pelo Espírito, ele precisa orar. E quando eu falo de oração, não é aquela oração que você vai sentar o teu joelho no chão para pedir simplesmente. Irmãos, tem momento na nossa vida que nós precisamos parar, dobrar os nossos joelhos e escutar a Deus. Às vezes nós estamos tão afoitos, porque eu sei que este século, este tempo, é um tempo
que tem gerado muita ansiedade, por muitas coisas, por redes sociais, pessoas que se comparam, pessoas que olham aquilo ali e ficam, mas eu não tenho. Isso vai gerando ansiedade na nossa geração. Isso tem gerado ansiedade, pastora Eliana, dentro das igrejas. Pastores são comuns de ouvir isso, de alguém que está ansioso e não consegue ali ter uma vida normal. E temos aí ajudas psicológicas e tudo. Mas eu preciso te dizer o seguinte, que quando você dobrar os teus joelhos, você precisa se aquietar um pouco. Porque às vezes no momento que você está ajoelhando ali, Deus não quer que você fale nada, mas Deus quer que você ouça a direção que Ele está dando para você. Porque tem muito crente perdido, porque tem muito crente sem saber para onde vai, porque tem muito crente, porque tem muita gente que não sabe tomar decisões. É porque simplesmente quando dobra os joelhos, não lembra de falar: Senhor, o que eu quero hoje é ouvir a Tua voz. O que o Senhor quer que eu faça? Eu posso te dizer uma coisa, esse ano é o ano de você mudar isso. É o ano de você se aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Ouça a direção de Deus. Ouça o que Deus está falando para você fazer. Ei, no teu ministério, na tua chamada, na tua família, no teu casamento, no teu relacionamento. Ouça a direção de Deus. A nossa vida cristã é marcada, irmãos, marcada por dependência de Deus, obediência a Deus. Dependência de Deus e obediência a Deus. Eles estão caminhando para um lugar, Paulo e Silas estão indo para um lugar que talvez não era o que estava na rota deles. Eles estão caminhando e no meio daquela trajetória da obra que eles estão fazendo ali, tem uma menina, uma jovem, que está possessa por um espírito maligno, um espírito de adivinhação. E é interessante quando você lê o texto, essa jovem ela vai dizer coisas belas para Paulo e para Silas e para a equipe que andava com eles. Olha, esses homens que aqui estão falando do caminho da salvação é verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. Mas sabe o que é que acontece, irmãos, quando nós temos a direção de Deus e somos guiados por Deus? A primeira eu já disse para você, quem é guiado por Deus precisa orar. Porque através da oração, através da vida com Deus, nós temos discernimento para saber o que é de Deus e para saber o que não é de Deus, para saber se foi Deus que falou ou se não foi Deus que falou, para saber se é Deus que está enviando ou se é só o próprio desejo do coração. Paulo identifica, porque ele tem ali o dom do discernimento, porque ele é guiado e movido pelo Espírito. Ele sabe que o Espírito que está falando na boca daquela jovem não é o Espírito de Deus. E ali ele expulsa aquele demônio. E a Bíblia diz que sai na hora da vida daquela menina. Discernimento. O ano de 2025 será um ano de discernimento. Ah, meu Deus do céu, aleluia. Você não vai ficar perambulando para um lado e para o outro. Você não vai ficar desesperado, ai meu Deus do céu, que... não! Terá discernimento para saber a direção a qual tomar, o que fazer, aonde ir, com quem ir. Terá discernimento. Paulo e Silas estão caminhando debaixo da oração, estão caminhando com discernimento, mas isso não significa que na tua vida não vai ter infortúnio, que não vai ter intempéries na sua vida, que não vai ter oposições na sua vida. Deus é tão maravilhoso, porque Ele nos deu o Espírito Santo. Hoje aqui eu quero falar sobre Ele, irmãos.
Ele nos deu o Espírito Santo, irmãos, para nos forjar. Oh, o crente que tem o Espírito Santo está forjado. Crente que tem o Espírito Santo está armado, está preparado, está com os lombos cingidos. Ei, eu posso te dizer uma coisa aqui nessa noite. A Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você precisa ser guiado para tomar propriedade do que é ser filho de Deus. Você precisa ser guiado pelo Espírito para tomar propriedade do que é estar na família de Deus, com o direito de ser filho. Nessa noite, abra o teu coração para receber de Deus discernimento para a tua vida. Abre o teu coração para receber de Deus o que Ele tem do céu para te dar, porque homem nenhum pode te dar, pastor nenhum pode te dar, ninguém pode te dar, só o céu pode derramar sobre a tua vida. E nessa noite Ele está derramando, nessa noite Ele está liberando discernimento sobre nós. A nossa vida cristã é marcada por oposições. Se levantaram contra Paulo e Silas, e quando se levantaram contra eles, inventaram mentiras. Nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que estar preparados para oposições. Nós temos que estar preparados para perseguições, porque ser crente não é sinônimo de nós não passarmos por perseguições e oposições, de nós não passarmos momentos difíceis, de nós não passarmos algum momento que nós olhamos e dizemos: Senhor, aqui só o Senhor mesmo. Momento em que nós não temos ali, ou olhamos e não vemos saída. Nós não estamos isentos a isso. Nós não estamos isentos de uma enfermidade. Nós não estamos isentos de uma crise conjugal. Nós não estamos isentos de uma crise financeira. Nós não estamos isentos a isso, não. Mas eu posso te dizer uma coisa nessa noite: nós não estamos isentos, mas nós temos do nosso lado aquele que nos sustenta em todos os momentos em que nós passarmos. Se nós estivermos em cima, Ele está conosco. Se nós estivermos embaixo, Ele também está conosco. O Espírito Santo conduziu Paulo e Silas, enviou Paulo e Silas. E eu quero nessa noite que você frise isso, se você lembrar isso, se você sair daqui e dizer assim: eu preciso ser guiado, eu preciso ser direcionado, eu preciso ser movido pelo Espírito. Para mim, isso já faz de grande valia para mim, porque o que eu quero que você entenda hoje é que você não pode andar simplesmente pelas suas próprias pernas, pelos seus próprios planos, pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios achismos. Eu acho, mas parece. Não, você precisa de visão clara. Clara, irmãos, clara. Vão pegar Paulo e Silas, vão mentir contra eles, e vão fazer o que com eles, irmãos? Rasgar as vestes dele no meio de todo mundo. No meio de todo mundo, porque nós às vezes não queremos saber do que aconteceu antes do versículo 26, quando o terremoto acontece. Mas eu posso te dizer que todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma trajetória. Eles passaram por isso no meio das pessoas, no meio da multidão, rasgaram as vestes de Paulo e Silas e açoitaram eles dois com varas. E depois que fez isso com eles, mandou prendê-los. Mas sabe o que Paulo e Silas sabiam? Eu estou debaixo da vontade de Deus. Oh, irmãos, não tem nada. Não tem nada que nos torne plenos do que olhar, pastor Eliane, olhar e dizer: realmente eu estou aqui nessa situação, mas eu estou debaixo da vontade de Deus. Sim. Eu estou aqui no meio da praça sofrendo isso aqui,
Mas quem está me guiando é o Espírito Santo de Deus. Não tem nada melhor. Paulo e Silas sabiam disso. Agora eles estão dentro de um calabouço, de uma prisão fria, úmida. Porque não é como as prisões de hoje. Hoje está muito diferente. As prisões antigamente eram profundas, mais fundas. Tinha umidade, calabouço. E eles estão lá dentro agora. Irmãos, imagine a cena comigo. Você está sentado aí no banco da igreja e é tão bom, olha o ventilador. O ventilador está chegando, a irmã, olha lá, o cabelo da irmã está mexendo lá por causa do ventilador. Você está sentado nesse banco. E é tão bom, irmãos, adorar a Deus num lugar como esse, porque, como eu disse, não é só sobre simplesmente os bancos ou o ventilador que está ali batendo na gente, mas é o ambiente realmente que nos leva a adorar. E é bom estar aqui. Paulo e Silas estão numa prisão, num calabouço. E quando a Bíblia fala que eles oravam e cantavam, é tão interessante que esse verbo, quando a gente analisa esse verbo, eles oravam e cantavam, não é algo que começou ali. Eu não sei se você consegue captar o que eu estou dizendo. A Bíblia não diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a louvar e a orar. A Bíblia diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Posso te dizer um negócio? Vida com Deus não é um sábado, vida com Deus não é o culto de quarta, não é o culto de sexta, não é o culto de domingo. Vida com Deus é coisa constante. Vida com Deus é adoração constante. O que Paulo e Silas estão fazendo dentro daquela prisão é algo que eles já faziam, irmãos. Você acha que Paulo e Silas chegou ali e falou: ô Paulo, ô Silas, vamos começar a cantar aqui para ver o que acontece? Não. Nós conseguimos perceber isso porque nós vemos a trajetória desses homens, que não era algo de momento, era algo constante, era todo dia, toda hora, todo mês, toda semana, todo ano. Constância. Nós olhamos a história dos nossos irmãos e nós pensamos assim. Lembra comigo de Jó? Nós lemos no capítulo 42 e no verso 10, quando ele fala assim: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Aí nós pensamos: irmãos, Jó não sabia que ao orar pelos seus amigos, o cativeiro dele ia virar. Por que nós sabemos? Porque nós lemos a Bíblia. Nós lemos os capítulos anteriores, os 41 capítulos anteriores, mas Jó não sabia. Jó não falou assim: chorar aqui pelos meus amigos, porque depois que eu orar pelos meus amigos, o Senhor vai mudar meu cativeiro. Não. Sabe por quê? Porque isso é vida, é constância. Não é coisa de momento. Deixa eu orar aqui. Paulo e Silas não estão dentro da prisão dizendo: deixa eu orar aqui para ver o que acontece. Nessa noite eu vim aqui te dizer: vida com Deus é constância, adoração constante. É lavando louça, é adorando. É fazendo comida, é adorando. É chorando, mas é adorando. Eles não sabiam que depois que eles oravam ali e cantavam, ia acontecer o sobrenatural de Deus. Eu tenho algo esse ano comigo, porque já vem de algum tempo, mas esse ano eu quero fixar isso onde eu for, nas mensagens que eu ministrar. Eu tenho falado muito isso nos status. O Espírito Santo tem me impelido a fazer isso, me impulsionado a fazer isso. Nós estamos tão mal acostumados, porque nós pensamos que nós adoramos. Presta atenção nisso. Nós pensamos que nós adoramos para Deus fazer. Um dia eu coloquei no meu status assim: pastor Eliana, pastor Cairo, você consegue perceber que até na adoração que é devida a Deus, você quer colocar-se no centro? Porque a gente fala assim: eu vou adorar para Deus abrir a porta.
Ou enquanto irmãos, me entenda, eu não estou dizendo que se você fizer, Deus não pode fazer no momento que você está fazendo alguma coisa sobrenatural. O que eu estou falando é que nós estamos com uma visão distorcida do que é adoração. A adoração não é para Deus fazer, a adoração não é para Deus abrir a porta, a adoração não é para Deus quebrar cadeias. Não, a adoração é reconhecimento de quem Ele é. Eu sei quem Ele é e por isso eu adoro. Não é sobre o que Ele pode me dar. Se Ele me der, é amor, é misericórdia, é graça. Mas se Ele não me der, Ele é Deus, eu adoro. Eu adoro porque Ele é. 2025, será o ano em que nós mudaremos essa visão, Senhor. Essa visão de que nós temos que te adorar para nós vermos alguma coisa acontecer. Não, nós vamos te adorar porque Tu és bom, Tu és o Salvador, Tu és o nosso protetor, o guarda de Israel. Tu és a nossa força, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa paz, Tu és a fonte, a fonte, a fonte. Aleluia, aleluia. Eu estou caminhando, guiado pelo Espírito, mas no meio da minha caminhada acontece um negócio que eu não queria. Irmãos, Paulo e Silas ia querer ir para a prisão, irmãos? Ser açoitado, ser humilhado na frente das pessoas, ninguém quer. Mas a missão de Deus que Ele tem te dado, tem que falar mais alto do teu coração, a ponto de você não olhar para trás, você não tirar a mão do arado pelo que você está passando. Eu posso te dizer uma coisa, como a palavra de Deus é viva, ela tem o poder hoje de entrar dentro aí do teu coração, da tua alma, do teu espírito, para te mover, para trabalhar dentro de você, para você entender que não há nada que você passe aqui nessa terra que poderá te separar do amor de Deus. Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te deu uma missão, e você não vai arredar o pé dessa missão. Paulo e Silas está entendendo, está acontecendo tudo, mas eu estou aqui, gente. Quem mandou a gente não ir lá para Bitínia e para Ásia? Quem foi o Espírito Santo. Quem é que mandou a gente vir aqui para Filipos? Foi o Espírito Santo. Condução da nossa vida, a condução da nossa história está sendo escrita por Deus. Satanás pode até querer inventar mentira, colocar aí sofismas no nosso meio, dizendo: ah, isso aqui é o inimigo. Não, ei, a tua história está sendo conduzida pelo Espírito Santo de Deus, conduzida por Deus. A Bíblia diz o seguinte: todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Para o bem de quem, irmãos? Daqueles que aí se a gente for entrar aqui, quem é que ama a Deus, Rejane? João disse isso. João capítulo 14, ele disse, Jesus disse isso, as palavras de Jesus: se vocês me amam, vocês obedecem os meus mandamentos. Como é que eu sei que eu amo a Deus? É se eu estou obedecendo aos mandamentos. Mas no meio dessa caminhada, eu posso falhar, não posso, Rejane? Com certeza, você não é perfeito. Tira isso na tua cabeça. Tem gente que não volta para Jesus, que não se reconcilia, porque pensa: mas eu errei. Eu falo: não, mas você errou porque você não é Deus, não, você é gente. No meio dessa caminhada sua, você vai errar, você vai falhar, você vai tropeçar algumas vezes. Mas o que você não pode é ficar onde você está. Você precisa se voltar novamente para Deus e entregar novamente: Senhor, a minha história, guia ela novamente. Eu falhei aqui, eu quis ir eu tropecei, caí,
Porque, irmãos, o ser humano, o coração do ser humano é enganoso. E às vezes a gente erra por causa do coração. A gente diz é Deus e o coração é que está falando, não é Deus. Mas o Senhor nessa noite está dizendo, não fique aonde você está. Volte, porque eu quero guiar a tua história. Eu quero guiar a tua história. Perto da meia-noite, eles oravam e cantavam hinos a Deus. Coisa que eles já faziam. E aí Deus veio com uma ação, porque não é porque eles oraram e cantaram que Deus agiu ali, irmãos. Não é. A gente tem essa mania de pensar que é porque eles oraram e eles cantaram. Não é sobre isso. É porque Deus ali tinha, escute bem isso, Deus tinha um propósito que era muito além de simplesmente mostrar para as pessoas que Paulo e Silas eram homens de Deus. Porque eu acredito que os presos que estavam ali percebiam, nossa, esses dois aí, eles não são normais, porque eles escutavam Paulo e Silas cantando. Só que o que Deus estava fazendo ali ia muito além. Sabe o que Deus estava fazendo ali? O Deus que libertou a menina lá do espírito maligno de adivinhação, libertou. É o mesmo Deus que está ali usando a adversidade de Paulo e Silas naquela prisão para salvar alguém. O alvo de Deus é salvação dos perdidos. Foi para isso que Jesus veio. Por pessoas. A gente às vezes quer amontoar tesouros, mas sabe o que é mais importante? Pessoas. Gente, foi para isso que Jesus veio. O terremoto aconteceu, as prisões foram abertas, e a Bíblia faz categoricamente dizendo ali, de todos. Todo mundo ali foi solto. Mas o que acontece ali não é só uma abertura de prisão física. Está olhando e está tudo aberto, as prisões todas abertas, de todo mundo. Paulo e Silas, todo mundo está livre agora. O carcereiro que foi incumbido de prender Paulo e Silas, e com bastante segurança, porque eles tinham algo severo se eles não cumprissem o que era para ser cumprido. Eles tinham uma consequência severa. O carcereiro ali, ele se levanta e diz assim, vou me matar agora, porque todos os presos vão sair correndo, e agora o que vai ser de mim? A Bíblia diz que ele tenta se suicidar. Eu disse para você, que o que Deus está fazendo na sua vida, como fez com Paulo e Silas, o que Deus está fazendo, esse momento que você está atravessando mesmo, eu não sei qual é ele, mas você sabe qual é ele. Eu posso te dizer que tem um fim de salvação aí. 2025 será o ano que nós vamos trazer almas para Jesus, irmãos. Deus vai usar o que está acontecendo com a gente, Deus vai usar para salvar alguém. Escuta isso que eu estou dizendo. Tu está chorando, tu está angustiado, tu está ali passando pelo vale, e Deus está dizendo, você está sendo guiado por mim, porque lá na frente eu tenho uma obra de salvação. A Bíblia diz que Paulo grita, ei, não faça isso não. Está todo mundo aqui, ninguém vai sair daqui não. A Bíblia diz que esse carcereiro, irmãos, pega, vai lavar ali, atar as feridas de Paulo e Silas, o próprio carcereiro. Vai atar, vai limpar as feridas de Paulo e Silas, e a Bíblia diz que ele ainda chama Paulo e Silas para ir lá para a casa dele, sabe por quê? Porque ia ter salvação para o carcereiro e para a sua família. Levanta a sua mão nessa noite, levanta a sua mão nessa noite, porque a palavra de Deus, ela está sendo liberada hoje aqui, e eu tenho convicção de que ela já está trabalhando em corações. Tem gente que a partir de hoje vai começar a dizer, Senhor, eis-me aqui mesmo, como instrumento de salvação, como um agente de salvação. O ano de 2025 será o ano em que você